Boa noite. Entrou rápido no dados. Fala galerinha, show. Quintou, TBT. Dia de TBT, né, my friends? Então, TBT, vamos recordar um pouquinho aí. Recordar é viver. Convidar uma pessoa que me conhece desde que eu nasci. Desde que eu nasci, ela me conhece. Antes de eu conhecer ela, ela já me conhecia. Também é pedagoga, também é da Unirio, fez à distância, vai nos falar um pouquinho. Fala, Marcos Burt Art. Compartilhei lá o seu negócio do. Tá contratando gente pra tatuagem? Abriu. Já pode ter tatuador? Já? Já liberou? Eu vi uma galera aparecendo com tatuagem nova. Não sei se foi permitido ou foi no macetinho. Deixa eu chamar minha tia, que senão acho que ela não vai aparecer não. Mais uma entrevista, mais uma. Se eu não me engano, número 53. Não, explanar não. Eu compartilhei o post. Eu compartilhei o post lá do Face. Compartilhei no post do Face. Não, tô falando de pessoas que postaram foto com tatuagem nova. Essa semana apareceu com a tatuagem nova. Ai, ai, as pessoas. Vou morrer, mas vou morrer com a tatuagem nova, mano. Não, lógico, lógico. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Pô, minha tia não aparece aqui. Vou chamar ela aqui. Não é muito conhecedora. Pera aí, entrou uma segunda pessoa aqui. Entrou, entrou. Vamos ver. Olho no lance. Ó, tá demorando um pouquinho mais do que o normal. E a minha luz do Wi-Fi tem uma que eu nunca vi piscar, que tá piscando agora. Ih, já vi que não vai entrar. É, não, já vi que não vai entrar. Quando demora assim é porque não vai entrar. Quando demora assim já era. Pode tentar entrar, sair e voltar mais uma vez. Dá, não, às vezes dá bug, às vezes dá bug, às vezes é alguma configuração de privacidade, às vezes é a internet. Faz tempo que não dá, o último que deu faz um tempo já. Vamos ver. Foi. Já foi. Aí, Agora? tamo aí ao vivo e a cores. Tá um pouco pra cima a câmera, tô vendo só seu olho e o cabelo. Ah, Aí, bonito, hein? Jardim. Caiu. Deve ser a internet dela. Fala, Raquel. Miranda da Silva. Caiu. Quando começa assim, tu já sabe que não vai ser muito bom, não. Fazia tempo que não acontecia assim. E eu tô no dados, dados estava bom até agora. Deve ser a dela. Eu tô pixelado, eu tô muito pixelado. Vamos tentar de novo. Marcos está preparado para fazer uma, se for agora sim, entrar você? Se não der com ela, acho que vai dar, vamos ver. Oi. Oi. Ah, já sei o que que você fez. Já sei o que ela tá fazendo. Ela tá apertando o botão do microfone que sai da live. Eu já fiz isso uma vez. O Guigui apertou e caiu a live. Foi com quem mesmo? Acho que foi com a Bianca. Não pode apertar o botão do microfone do fone. Não aperta o botão do microfone do fone. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo você, acho que tá me ouvindo. Não aperta esse botão. Não aperta o botão, não aperta esse botão. do. Tô te ouvindo normal. Se você apertar, sai da live.
Ah, entendi agora. Então é por isso Não, que estava saindo. exatamente. Não, tá bom, graças a Deus. Nossa, eu tava achando que a internet ia deixar na mão. E aí, Não. E aí, tudo bem. Estamos tudo bem? aqui. Estamos aí? E você? Estamos Também, aqui. tô aqui, em casa, mais À um dia, distância, à distância, né? mais perto. À distância mais perto, conectados, Com certeza. diariamente. E aí, como é que tá a, a quarentena em si? Você já pegou, né? Na verdade, você já pegou, né? Com certeza, logo no início. No início, não sei se foi no início, né? Foi Foi já um susto do caramba, né? Foi a única parente que pegou corona que até você agora que a gente sabe, sabe. né? Não, que a gente sabe, que a gente sabe. É, não, porque muita gente vai pegar e muita gente nem vai saber que pegou, Não, muita gente né? não sabe. Muita Pois é, gente e não aí sabe. você sabe que teve uma moça que foi fazer um exame na clínica São Vicente e para fazer o exame tinha que fazer o teste. E deu positivo, e ela não tinha nada. Ela só soube que É, teve porque foi testada na hora. muito louco. Muito louco. E aí, mas Muito dá um louco medo, né? Quando mesmo. a gente pega, a gente dá um medo, não dá? Eu não fiquei com medo comigo, não. Fiquei com medo com a Mauri, que ele que ficou ruim mesmo. Eu olhava para ele e falava, caraca, ele tá definhando. Foi punk. Graças a Deus, todo mundo sobreviveu, todo mundo passou por essa, mais uma história para contar. Com certeza, sobreviventes. Que bom, que bom. Então estamos aí e vamos falar um pouquinho, se você se lembra, da sua alfabetização. Da minha alfabetização, eu me lembro. Eu estudava em Friburgo, na Friburgo Externato Santo Inês. era uma escola Sim, pequena ou grande? escola pequena, bem caseira, sabe? Assim, eu dormia na casa da diretora, da dona da escola. O filho Antigamente tinha dela era muito da isso, minha né? sala. Tinha Era. professora que levava aluno para dormir em casa, as coisas assim, né? Muita É gente isso fala isso. mesmo, era assim. Aí eu tenho uma amiga até hoje que é da minha alfabetização, a Luciana. Ah, que legal, muito legal, né? Vocês Uhum. ficaram amigas sempre ou vocês se reencontraram depois das redes sociais, assim? Sempre, mas depois da rede social a gente aumentou o convívio, porque ela Ah, continua morando em Friburgo e eu moro no Rio, né? Então, ajuda muito, né, quando a eu gente a ia. manter contato. Antigamente era mais difícil, né, manter o contato só por telefone, agenda telefone, ficar ligando para saber como tá. Eu ainda mantinha contato porque quando meu pai se separou da minha mãe, a gente ia para Friburgo com frequência para ir visitar meu pai. A gente passava férias e feriados lá, né? E aí eu tinha contato Uhum, com ela lá. Mas só por isso também. Se deixasse de ir a Friburgo, ia perder completamente o contato. muito Aí veio a legal. rede social, aí aproximou mais ainda. E aí você se alfabetizou com facilidade, aprendeu a ler e escrever, pá, ou teve uma dificuldade Muito, muito fácil. de Era boinha, uma das CDF, CDF. digamos E assim. aí depois você continuou nessa É, escola até o fundamental, eu não sei muito bem, aí você foi pro não, não, não. Rio, Aí viemos para o Rio. você Aí estava eu, em qual aqui no ano? Você Rio a estava em gente qual veio série? pro segunda série do primário. Então Antigamente era você fez o primário CEA e a primeira em Friburgo. em Friburgo. E aí você Era veio certinho nas alfabetização férias ou veio no meio do ano letivo já? no meio do ano letivo e ia ser reprovada porque foi uma mudança assim e a gente não se adaptou no colégio, que era o externato, era o Santa Rosa de Lima. Aí minha mãe no final do ano foi numa escola que era o anglo-americano, conversou com o diretor, a gente fez uma prova, passou e entrou para o anglo-americano. Aí cursamos até a oitava série lá, cursei até a oitava série lá. É. E foi muito choque de Friburgo para o Rio de Janeiro. Algumas pessoas que eu tenho conversado aqui Ah, foi, contaram um com pouco sobre isso. certeza. E não só
de uma escola pequena para uma escola grande, cidade grande. E adaptação, uma cidade grande, a gente estava acostumada a brincar no meio da rua, jogar bola na rua, a andar descalço pelo meio do mato. De repente chega aqui, era tudo muito diferente, né? E naquela época ainda não tinha um pouco de brincadeira na rua, não muito, né? Tinha, mas não tanto quanto em Tinha, Friburgo, não tanto quanto hoje, não, mas também não tanto quanto no interior, né? sim, mas a gente deu sorte, porque a gente foi morar na localização que a gente foi morar, ali na Praça do Lido, em Copacabana, atrás tinha um lugar chamado Predial. E a gente descia e ficava lá largado, assim, minha mãe ficava tomando conta pela janela. Então a gente ficava jogando bola, eu jogava bola de gude na pracinha, É ficava o bom, dia ter uma inteiro na pracinha na rua. frente é bom, né? Aí foi, isso ajudou muito, ajudou bastante. E aí você fez normal? Você chegou a fazer normal, né? Então, aí eu fiz o normal, que agora é o formação de professores, era o curso do normal, né? Fiz numa escola chamada. Como é que é o nome? Ai, deu até branco agora. Eu sei que eu terminei no Pinheiro Guimarães, o normal. Eu dei aula durante um tempo só com educação infantil, no Miraflores e no externato lá do Leme, no integrado do Leme. Muito legal. E como é que foi? Ah, foi ótimo. Eu adorava. Eu era jovem, tinha paciência e eu gostava dessa turma do maternalzinho, 2 anos. É bom essa turma? Ensinar Não a tirar a choram muito? fralda, ir para o banheiro, aos primeiros. Travou um pouco. Vamos ver se volta. Já não tá muito boa, não, a conexão. Voltou, voltou, voltou. Se congelar, às vezes você pode sair e voltar também. Às vezes dá assim, ó. Tô te vendo, mas Ó, tá piorou um pouco. dando. E agora? Tá bom, tá bom. Tá. E aí, você gosta dessa parte da educação infantil? Atualmente eu prefiro. Eu gosto da alfabetização. É a série que eu mais gosto. Eu também. Para mim é a melhor que tem. As crianças ainda estão na inocência, estão aprendendo, e eu acredito que todas elas são capazes de aprender. Então eu tenho maior paciência com isso, eu gosto. Muito legal. E aí você fez pedagogia depois, na Unirio. Na Unirio, na educação à distância. Muito legal. Como é que foi? Foi muito bom. Foi assim uma surpresa para mim, porque eu esperava uma coisa e era outra completamente diferente. O que que você esperava? E eu estava achando que eu ia entrar para uma faculdade à distância, que algumas matérias seriam à distância, que outras seriam presenciais. Quando, na verdade, todas as matérias eram à distância, com exceção de uma ou outra que era presencial. E não eram professores, eram tutores, que eles chamam, né? Que ele não está ali para te dar aula, ele está ali para tirar suas dúvidas. E, e eu acho que isso leva o aluno a ir em busca do conhecimento, ao invés dele ficar esperando que alguém deposite todos os saberes na gente, entendeu? Então, isso faz com que a gente vá atrás desses Tem conhecimentos. que ter uma E quando a gente. disciplina? Muito maior, muito maior. Se você não estudar, você não consegue acompanhar. Se você não tiver o hábito, criar o hábito de estudar, de pesquisar, de interagir em chats também, porque as aulas muitas vezes você pode conversar com os professores em chat, ir também no polo presencial, conversar com os professores, trocar informações. Se você não criar esse hábito, você não consegue ir adiante. E agora, com o avanço das redes sociais, deve estar mais fácil ainda, né, de se comunicar com a turma, assim, né? Hoje em dia ainda já avançou mais, né? As redes, todo ano tem recursos novos, ferramentas novas.
Nossa, agora praticamente você pode fazer até os encontros que eram presenciais. Só, se duvidar, você pode fazer até o estágio à distância. Agora, É por mesmo. exemplo, que nós estamos na quarentena, muitos professores estão dando aula e alfabetizando à distância. É verdade. Verdade. E como é que você vê isso da educação à distância hoje em dia, com o que está acontecendo, assim, mais ou menos? Como mãe também, né? Como mãe, como professora, como pessoa. Olha só, a educação hoje, com essa quarentena, pegou todo mundo de surpresa, então Não, você tá acha que meio daria para um bagunçado, médico né? ser formado à distância? Uma Não, pessoa não fazer a daria, medicina não inteira à daria. distância não dá, né? Ela tem que ter um Não, estágio da mão na massa com outras pessoas, né? existem disciplinas que você não pode fazer à distância, não tem como. Odontologia, contabilidade pode, informática você tem que ter aula presencial, assim como também a medicina, principalmente nos anos mais avançados. Mas até o quarto período dá para fazer à distância, porque as Não, dá para pegar matérias muita são coisa, basicamente. dá para estudar bastante coisa, né? Se a gente Dá tivesse para que fazer priorizar, ficaria só a prática, né? A prática mesmo, devendo só a prática, mas dá para em vez de- fazer. mas as públicas estão paradas, né? As particulares Todas, até continuam o e as final do públicas. ano. Parece que sim. Agora é engraçado porque os colégios, que são as escolas públicas, no caso do primeiro segmento e do segundo segmento, estão funcionando à distância. Ah, a Cirlane falou, arte também não. Arte também é difícil, a distância, né? A arte também é complicado, mas tem muita matéria que Não, é todos têm um. pesquisa. Sim, sim, sim. Tô falando da parte Isso dá prática. para fazer, dá para fazer. Dá para fazer arte também. Eu acho que o mais difícil mesmo seria a prática de enfermagem, medicina, odontologia. Tirando essas disciplinas, eu acho que o resto, engenharia, tudo dá para fazer à distância. Tem uma boa parte que dá para fazer e a gente também pode ir adaptando, né? De repente a pessoa pode comprar um boneco da anatomia para a própria casa. Deve ser caro, né? Não sei quanto é que custa aquele esqueleto lá, sem Sim, ser o boneco de corpo humano. O boneco de boneco mesmo. Quando eu fiz de qualquer anatomia um e maneira, 2 foi com boneco. mas de qualquer maneira você compra os ossos. Não sei se você sabe, os alunos são sugeridos que comprem os ossos, mesmo tendo aula presencial. Cada um leva o seu ossinho. Cada um vai ter que ter um laboratório E em casa. aí, no caso, não, o cara tem que ter esses material de formol, essas coisas, para conservar esse material em casa. E dá para fazer à distância, sim. Dá para estudar anatomia à distância, tranquilamente. Músculo é mais difícil, mas osso dá. Porque o osso é É seco. verdade. A Cirlane falou, a arte toda é prática. Não, Hã? depende. Tem a parte. Não sei, ela tá falando que a arte toda é prática. Não sei exatamente como é que é o currículo de Ah, arte. tem a história da arte, a filosofia da arte, tem muita matéria teórica também da arte. Eu acho que dá para fazer grande parte. Agora, É, grande parte tem que fazer prática também. Porque é importante o aluno de arte visitar museu, enfim, tem uma cultura aí que precisa ser não, é lógico que é prática. importante. A gente está falando num cenário de pandemia, o que seria, se a gente ficar na pandemia, vamos supor, 10 anos. A gente vai ficar 10 anos sem formar equipe de saúde, porque eles não vão poder estudar presencialmente nas públicas. Acho que vai ser bastante complicado, mas eu acho que dá para se adaptar sim. No caso, a Mas chega gente uma hora que o está falando de serviços próprio. essenciais. Existe, né, um critério para estabelecer Aí, serviços quando essenciais. o aluno da medicina está podendo ir ao hospital e trabalhar com estágio quando está num nível mais avançado. Eles Mas estão no até terceiro período ainda recrutando. não. Não, porque ainda não teve todas as aulas teóricas. Mas depois que entra para a aula prática, já pode começar a ser recrutado pelos hospitais, até porque estão precisando. Com certeza. A Está mão de muito obra está sendo sobrecarregado. A Maria Paula tem muito. falado alguma coisa sobre isso, que comentam nos grupos que ela frequenta, alguma coisa assim. Sim, ela mesmo se inscreveu para participar lá no Gafreguinle. Só que, como ela está no terceiro período, ela não foi recrutada. Mas a partir do quarto período estão sendo recrutados. E se tiver uma crise muito braba, vão recrutar esses alunos do terceiro período. Vão recrutar o quê?
Travou. Até Do inclusive, terceiro tá período? ouvindo? Do terceiro período, ela vai É, também. com certeza. Porque os médicos estão sendo contaminados, né? Sim, a equipe de saúde, as equipes de saúde, né, quem trabalha, né, nas instituições, nas unidades, a maioria já se contaminou, né, mas muitos ainda estão se contaminando. E aí vão para casa, ficam de quarentena, quando melhoram, retornam ao trabalho. Sim, é bem complicado. É, não, a Silvana falou, é difícil, o assunto é bem difícil, a prática é essencial. Sim, a prática é essencial para todas as Com profissões. certeza. Todas as profissões são importantes. No caso, a gente Na verdade, estabelece algumas que. a gente só aprende, na verdade, na prática. A teoria ela é muito bonita, mas a prática é que dá que dá a base para a gente. Não tem Sim, como, em é. qualquer profissão. Eu aprendo tudo na teoria para dar aula, mas eu só vou saber dar aula se eu entrar numa sala de aula. Isso aí não tem como, né? É como Só é que vou um aprender bombeiro vai ser fazendo. formado à distância, 100% à Como é que vai distância. salvar vidas na praia? Não tem como, Ah, de repente, algumas entendeu? profissões dá, assim, algumas profissões dá para fazer, como você falou, informática, pode ser presencial, mas de repente pode ser um curso que a pessoa consiga trabalhar, se virar no básico, até mais do que o básico, à Já distância. existe o curso à distância de informática. E ele faz o curso praticamente ele todinho à distância. É, a Por isso que eu pessoa estou pode falando, trabalhar o aluno tem que remotamente. ser muito bom, porque ele tem que estudar muito. Ele tem que ser muito mais disciplinado do que numa aula presencial. Não, quando começou o curso à distância, muita gente foi contra. Eu lembro que eu estava na universidade, a galera de movimento estudantil e tal, assim, que a maioria, vai sucatear e tal, mas tem a parte de ter levado o ensino superior a vários lugares que ele não chegava, porque não E tem que não universidade em chega todas as até cidades do hoje. Brasil. É muito fácil falar da capital do Rio de Janeiro, que tem três federais, mais a UERJ, mais a PUC, várias particulares. Você falar de locais que não tem universidade, né? E as pessoas com a internet podem estudar, até porque o estudo pode Mesmo acontecer. que não tenha a internet, no caso, como o ensino à distância, no caso desses consórcios que tem das faculdades públicas, eles te dão um polo. No caso, assim, eu fiz a minha em Saquarema. Tinha um polo em Saquarema. E eles te dão o acesso à internet gratuita lá no polo. Então, se você não tem em Ah, casa. legal. Então, olha só, se você não tem em casa a internet por dificuldade, você não tem computador, porque você não tem recursos, você pode ir ao polo de segunda a sábado, ou de terça a sábado, não me engano, e tem os horários que você se cadastra e você vai usar o computador do consórcio, que é o CEDERJ e o CCERJ, que é um consórcio de faculdades federais que se juntaram para levar esse ensino à distância em todos os municípios do Rio de Janeiro, Muito legal. do estado do Rio, né? Tinha Todos um os municípios do laboratório com estado. quantos computadores, mais ou menos? Tinham bastante, porque a minha turma tinha 30, cada um sentava num, porque tinha aula no primeiro período. Uma das aulas que são obrigatórias é a informática, para você aprender a mexer com o computador, que você precisa desses recursos. Eles te dão essas aulas de informática. E, e eles usam a linguagem Linux, né? Ah, tá. Então Eu não eles sei te mexer muito bem ensinam. ali. Pois é, aí eles te ensinam a usar porque as ferramentas são outras. Então todo mundo tinha que ter um computador. Então tinha computador para todo mundo. Tinham 30 estações. Ah, mas então cada turma tinha um horário certo para não ficar muito cheio? Essa que é a minha dúvida. Assim, se todos os alunos Não, dos isso. cursos resolverem ir lá estudar, não vai ter para todo Aí mundo. tem uma outra sala só de computador, tipo uma biblioteca. Muito legal, muito Além legal. da coisa. Aí nesse da biblioteca você tem que marcar hora, dia e hora. O outro não, você vai no horário das suas aulas. Ah, muito legal. Mas mesmo assim deve estar fechado, com É, certeza, em época de pandemia, né? com certeza. Deve Então estar. acaba sendo difícil conseguir manter isso aí, né? Infelizmente, Pois nem é, eu todo não mundo tem sei acesso à como é que está internet. funcionando, porque as universidades federais todinhas, as estaduais, as universidades públicas,
estão fechadas, não estão funcionando nem à Não, elas distância. já estão funcionando, mas eu digo assim, se elas quisessem funcionar ou à distância, aí ia esbarrar nesse problema do polo não funcionar e aí ia ficar naquela parte sem essa tutoria e quem tem internet não ia poder, ia ficar em desvantagem, tem que estudar. Mas olha só, vamos dizer assim, no ensino fundamental, que no caso é o meu segmento hoje, no município também nem toda criança tem. Melhor, a criança não tem um computador e nem celular. E está Não. havendo troca de material. As professoras estão mandando tarefas para os pais em grupos de WhatsApp pelo celular. Entendeu? Então não está deixando de ter tarefas para as crianças se manterem ocupadas. Não, com certeza, porque às vezes também as mães, elas têm um celular só com um pacote de WhatsApp. Então, aí eu acho que as universidades poderiam também se adaptar nesse sentido, entendeu? Porque É, todo poderiam, mundo mas hoje aí é tem uma demanda celular. muito grande, né? Imagina todo mundo que É, está na universidade passar para o celular o conteúdo. Eu acho que a aí é alfabetização, muito a criança complicado. precisa do vínculo afetivo também, que ela se prende muito ao professor, se apega, a gente está lá todo dia com elas e depois do nada a É, gente fica 3 meses sem falar. eu acho que isso tudo ia ter que ser uma coisa muito estudada. Eu não sei como é que seria, como pegou todo mundo de surpresa agora essa pandemia. É, foi Eu muito de acho que ficou surpresa, uma... né? Essa que é a questão, ninguém esperava, então foi de surpresa. Mas aí já se passaram mais de 100 dias E ainda e não se, apesar da pressão de voltar o mais rápido possível, a gente sabe que provavelmente esse ano não volta. Então a tá gente tem que, né? difícil, hein? As universidades estão pensando, sim, já foi colocada aí até uma matéria sobre isso, e que o governo federal já liberou para as faculdades terem essas matérias à distância. Então, as universidades estão se preparando para, no próximo período, a partir de agosto, as aulas serem ministradas à distância, com exceção do curso de medicina e, se não me engano, odontologia, que nas aulas práticas fica inviável. Mas as matérias que dá para cursar à distância vai ter. É, Já dá para vão ir começar, matando está algumas liberado. matérias teóricas, mesmo que não fosse a matéria inteira, dá para ir trazendo alguns conteúdos, fazer alguma. A gente tem que restabelecer o currículo, né, da parte do semestre, no caso da universidade, que é dividida por disciplina, carga horária, semestre, cada disciplina tem uma carga horária, 200 Então, horas, aí duzentas nesse e quarenta caso, horas. o MEC liberou para ser à distância. Já está com. Isso aí já foi, já teve um decreto sobre isso. Entendi, não sabia até porque Acho que essas as aulas. coisas a gente tem que todo dia acordar e ver qual é a notícia do que pode e o que não pode, né? Porque um dia abriu, outro dia fechou. Aí pode É, futebol, não pode mais. Agora é obrigatório, tem não isso. é? A gente tem que todo dia ficar vendo o que os governadores, prefeitos resolveram decidir no dia. Quanto à educação fundamental, acho que não volta tão cedo. Talvez nem volte esse ano. E aí você Por acha que tem uma... que repetir, você acha que teria que repetir o ano que vem? Todo mundo fingir que não aconteceu. Com Ninguém ficou certeza, mais não velho teve esse ano, aula. ó. Ninguém conta que ficou Não, mais velho esse ano. Ano que vem vai fazer a mesma idade que fez esse exatamente. ano. E vamos repetir a mesma série. Pronto. Eu acho que sim, não dá para fazer, não. Não tem como uma criança ser alfabetizada em 3 meses. Não tem como você passar um conteúdo de um ano inteiro em 2, 3 meses. Não tem como. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que vai ter. Meu ponto de vista, eu acho que teria que ser feito tudo de novo. Pode até começar as aulas a nível de já ir se adaptando de volta à sala de aula, a fazer uma revisão, qualquer coisa nesse sentido. Mas ter aula, eu acho que o currículo deveria estar parado. Só volta a contar no que vem. E aí as escolas particulares que funcionaram vão passar e as públicas vai ficar todo mundo um ano atrasado em relação às particulares. Infelizmente, eu acho que sim. Como é que você vai passar o aluno que não teve conteúdo? Ele vai estar atrasado do mesmo jeito, porque ele não vai estar equiparado com as escolas particulares. Impossível. Mas as aulas de ensino fundamental do Estado estão lecionando à distância. Aqui no Rio também. No caso, ela está falando de Minas Gerais. Eu não sei como é que é o governo de Minas Gerais, aqui no Mas Rio também teve, mas eu não sei se vai contar, porque tem uma diferença de educação à distância e educação remota, que é o EAD e EAR. Você fez EAD.
Só que aí tem uma legislação que é para EAD. E tem uma legislação agora para EAR, que é Pra postar atividade, mas é Só diferente do para a EAD. criança não ficar parada. É, exatamente. Também para não E para o quererem cortar o professor, salário, não está fazendo nada, vai ficar sem receber, então. exatamente. Fala, Então, Mauri. para A maioria justificar aí o que está presente é salário, sobrevivente. Sobrevivente do corona. O primeiro sobrevivente do corona. a participar do Vaso ruim não seu quebra, das, não, filho. Nem corona, nem nada. Também é um cara saudável, né? Geração do surf, saúde. Depois eu vou fazer uma live com a Mauri. A gente vai falar de rock and roll, surf. e ele vai te dar uma aula Ótimo. Me dá não, vai dar para todo mundo que está para assistindo. todo mundo que estiver assistindo, com certeza. Show de bola. Ah, falando nisso, o que você falaria para Paula de 20 anos de idade, se você encontrasse ela? Qual conselho você daria para ela? Para ela fazer tudo diferente do que ela fez, porque o caminho que ela seguiu foi muito difícil. Talvez tivesse sido mais fácil se ela fizesse diferente. Não sei o que eu faria, não, falaria, não. Quando você virou mãe, Acho você que sim. mudou a sua cabeça como professora? O fato de você ter sido mãe mudou a sua visão como educadora? Não, eu já era educadora quando eu fui mãe. Sim. E, enfim, eu acho que até amadureceu mais a minha vocação. Porque também, assim, eu acho que por mais que a gente se empenhe numa função, em casa é bem diferente, É diferente, né? né? Eu tenho visto também que é engraçado que a gente, quando está dando aula assim online, as famílias ficam estudando do lado com os filhos, né? Ainda mais esses pequenininhos, tem que ter a mãe do lado, às vezes eles deixam lá. Mas você vê como que as mães não têm paciência nenhuma para estudar com o filho, assim, é uma relação muito de, sei o quê, malcriação, brigas, se irrita. Não, mas o meu caso foi diferente, porque a Maria Paula era mais estudiosa que eu, sempre foi muito mais interessada do que eu, e eu nunca precisei estudar com ela. Essa foi uma. Às vezes ela que me ensinava. Muito legal. Impressionante. Mas isso no ensino fundamental ou mais no fundamental 2 ou no médio? Desde pequena, Maria Paula sempre estudou sozinha. Era dela isso. Eu ajudava, claro. Tipo assim, a lanterninha do cinema conduz a que tinha disciplina de. Eu chegava em casa e falava assim: Maria Paula, vai tomar banho, vamos lanchar, depois a gente faz o dever. Não, mãe. Matéria dada é matéria estudada. E aí ela sentava, tudo que o professor falava, ela repetia dentro de casa. E minha avó estudava com Impressionante. você, meu avô, você estudava com seus pais? Nunca. Minha mãe não tinha a menor paciência e meu pai era muito ausente nesse sentido, assim, não de E ficar em casa. vocês estudavam sozinhos? Tinha coisa de irmã mais velha estudar com o irmão mais novo? Não, Tinha minha que mãe, quando ajudar. a gente teve dificuldade, minha mãe pagava aula particular. Ela tinha uma amiga, a Sônia, e ela deu muitas aulas particulares para gente. Isso aí minha mãe não deixou faltar, mas minha mãe E mesmo não tinha ajudava, funcionou, muito. Aula Muitas particular é bom, vezes, né? é. Em Eu, vários eu também, sentidos. porque o professor de aula particular pode te dar uma aula que o professor dá em 40 minutos, ele te dá em 10 minutos. Porque você está Exatamente. Uma sozinho ali atenção com ele. especial, um momento às vezes É, mais com certeza. silencioso, aquele barulho da escola, da sala, agitação, às vezes está desconcentrado por causa de outras coisas. Isso. Eu gosto de aula particular, tinha bastante, bastante não, né? Mas sempre tive um ou outro aluno, avó e avô, conta mais sobre isso. Ela é minha tia, ela é minha tia, irmã da minha mãe, ela é tia-avó do meu filho. Eu que alfabetizei o Caio. Sim, Essa sim, foi sim. boa, né? Já teve com a minha mãe no Dia das Mães, se quiser voltar lá. E foi a sétima, e agora a número 53 é a minha tia. Ainda vou tentar fazer com a minha avó, hein, depois. Que agora, além de colegas de profissão, somos colegas do município também. Exatamente. Muito legal, muito legal. Cada um numa CRE.
E como é que foi um pouco a diferença da escolarização como mãe em Curitiba, em Saquarema? Conta um pouco. Lá em Curitiba, chegou a botar em creche? Não, não teve creche. Coloquei. A Maria Paula sempre foi para creche, desde pequenininha. Ela com 1 ano ela foi para creche, lá em Curitiba. Mas lá em Curitiba era igual o Friburgo, era bem caseiro, entendeu? E então assim era amiga da diretora, da dona da escola, o convívio era outro. Ah, Aqui isso é no bem Rio já bacana, né? era, Isso que eu aqui gosto no também Rio da já era Unirio. A mais. Unirio, até falei outro dia, teve um pessoal que ficou sentido, quem é das outras, porque a Unirio ela é pequenininha, né? Então, comparado com o UF, o FRJ, né, que são gigantes, a própria UERJ que tem polo em tudo quanto é lugar, São Gonçalo, Caxias, tem UF em Angra dos Reis, em tudo quanto é lugar, em Pádua, Tem o a UF FRJ. lá em A Pádua. Unirio, ela é pequenininha, né? Ela, tipo assim, você às vezes acaba ficando amigo de todo mundo vai ficando, tipo, escola pequena, assim, você, querendo ou não. Não, aí eu tive a experiência assim, você fez a presencial, eu fiz a distância. E a Maria Paula também é da Unirio e está fazendo a presencial em medicina. Eles convidaram os pais a participarem de uma aula inaugural para aproximar a família dos alunos e dos professores numa Não, acho isso universidade. muito Isso é uma legal, coisa mesmo muito na nova. universidade. Não é porque fez 18 anos que não precisa ter a participação da família, né? Eu acho que quanto Mas mais todo mundo essa, tiver integrado, né? Mas isso foi coisa da Unirio, porque em Não, outras muito universidades isso legal, não acontece. Foi muito legal. muito Inclusive para o legal. aluno de medicina, que ele fica mais tempo na faculdade do que em casa. Não, e Então tem é uma uma pressão maneira de psicológica, já aproximar. passou numa pressão do vestibular, querendo ou não, a gente Uhum, sabe, não, legal, passou, teve gente que não passou, enfim, quem passou, mas enfim. A gente sabe que estudar demais também é um problema, né? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa está estudando muito, pode ter crises, assim, também, né? De um monte com de coisa, certeza. ansiedade. E minha mãe entrou, eu tava falando dela, Então agora está a família toda, só faltou a Maria Paula, já que eu estou falando dela. ó. Verdade, verdade. E o que pra você é felicidade? Ah, é um estado de espírito. Vem de dentro, né? É estar em paz, é aceitar a vida do jeito que ela é. E hoje eu aceito a vida do jeito que ela é. Pode as coisas não estarem do jeito que eu gosto, mas tá bom. Então eu sou feliz por isso. E o que é o amor? Caiu. Congelou? Caiu, voltei? Voltou. Caí, gente. Alguém deu um feedback aí? Voltou? 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 Tá Deve ser o ouvindo? Amaury usando a internet. Então, os dois usando a internet fica mais fraco. Você tá me ouvindo? Tô, tô. Então tá. O que pra você é o amor? Como você define? E não sei definir o amor. É Difícil, né? abstrato, né? Muito difícil. É Amor que você me verdade. pegou agora, hein? Peguei. Eu tenho perguntado pra todo mundo. Ah, tem gente que responde algumas coisas, às vezes tem gente que fala outras. Enfim, religião. Tem religião? Religião. Eu acho que religião não, mas espiritualidade, digamos assim. Que eu acho que não Espírito. necessariamente a gente precisa estar ligado a alguma coisa, mas acreditar. E eu acredito. Em quê? Você acredita em reencarnação? Duvido um pouco. Ai, não sei. Eu acredito em. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Tem Jesus Cristo? Então você é cristã. Cristã. Cristã, não muito praticante, mas teve uma formação cristã. Gosto da leitura da Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Ultimamente, não. Não, eu baixei um aplicativo, uma amiga me mandou um aplicativo da Bíblia. É. Ah, todo Ah, dia ele depois te me manda um passa. versículo. Eu tô em João, tô lendo João. Hã? Aí, devagarzinho, João? uma paginazinha Não, por dia. a Mauri lê assim, ele começa desde a primeira página e vai lendo 2 páginas por dia, até chegar ao final, depois ele começa tudo de novo. Aí você Muito pega bom, desde a criação do mundo, muito bom.
Mas também é legal você ler outras coisas que Não, é falem porque essa minha também amiga, ela é de. protestante, ela é bem praticante, ela me deu um roteirinho, assim, ela falou, começa com João, depois não sei o quê, eu tô indo no roteirinho que ela mandou. Sim, tudo é válido. Ela só falou pra eu não ler o Apocalipse. Por Aí eu quê? falei, não sei, depois eu Porque mando ele é pra ela. bastante. Não, ela falou que tem que ler, mas tem que tomar cuidado e tal, para as interpretações. Por enquanto, não ler por Ah, enquanto, entendeu? Aí eu lembrei, quando eu era criança, eu fiz primeira comunhão, né? Fiz catecismo. A gente ficava querendo ler o Apocalipse. Na época, o Cláudio Lavinho, eu e o Cláudio Lavinho, a gente ficava pegando a Bíblia lá da pessoal e tal, enfim. A gente fica curioso, né, para ler o final. Ainda mais que tem essas coisas todas de. Já li 8 vezes a Bíblia toda, Mauri. Muito bem, muito bem. A gente pode falar sobre isso. É legal também o áudio do Cid Moreira, né, lendo a Bíblia. Outro dia eu vi uma ai, entrevista a de coisa como ele mais fez. linda. Então, a coisa mais linda foi a narração de Cid Moreira numa apresentação que eu assisti na Dança das Águas lá em Gramado. Ele conta, ele vai narrando a criação do mundo até chegar ao nascimento de Jesus. Muito bonito. Ah, você morou em Portugal, não morou? Não, eu passei uma temporada lá. Passou uma temporada assim. Quem A morou foi o morar, Zé. não digo que. Hã? Depois Como é foi que o Zé. foi? Como é que foi? Deu pra ver alguma coisa de diferente da cultura? Deu pra ver alguma coisa de escola Totalmente lá? diferente, totalmente diferente. Lá as escolas são públicas, o ensino é gratuito, né? E o conteúdo é muito mais amplo. Mas é outra cultura também, né? Não dá para comparar. Não dá para comparar. E eu peguei uma Não, dá pra temporada lá comparar, em. mas a gente pode, né, ver assim, mais ou menos, pegar ideias de um, pegar ideias de outro. Por exemplo, lá na Europa eu conversei com algumas pessoas, de Portugal por acaso não. Várias escolas continuaram tendo aula pela televisão e várias abriram Isso. para filhos de servidores essenciais, filhos de policial, filho de médico. A escola Não, abria para porque receber um aluno, mas abria, não fechou. agora você veja o seguinte, pelo menos é meu ponto de vista. Estamos em quarentena, tudo bem, mas existem pessoas que são obrigadas a continuar trabalhando. E com quem que deixa o filho? Exatamente, Tá uma coisa muito séria isso, entendeu? Então, quando as pessoas exatamente. questionam a abertura das escolas, eu questiono um pouco, porque eu entendo que uma caixa de supermercado que está trabalhando, com quem que eles estão deixando? Estão tendo que pagar alguém para ficar com seus filhos. Isso não é certo, eu não acho isso legal. Quer dizer que no É final ele não está verdade, a gente tem que recebendo pensar nada, nisso está mesmo. correndo risco de vida e não está tendo o retorno financeiro que eles precisam. Até Mas, porque, enfim, é complicado, porque aqui as pessoas moram muito aglomeradas, né? Lá na Maré, por exemplo, as famílias moram muito aglomeradas, às vezes falta muita água, mas de qualquer forma eles têm que trabalhar, né? E tem que deixar o filho com alguém. e aí qual a diferença de ficar aglomerado dentro da comunidade ou na escola? É complicado. Né? É. Aí é o ponto de interrogação que a gente não sabe, entendeu? Até que ponto seria bom estar tendo aula em algumas escolas. Até porque quem já pegou, por exemplo, eu já peguei. Existem teorias de recontaminação e tal, mas a gente sabe que não é muito, né? Se tiver, é pouco. Eu poderia ir, assim, como uma pessoa que não é grupo de risco, não moro com ninguém de idade aqui, enfim, sou eu. E quando tá o Guigui aqui, que provavelmente já pegou também, enfim, a gente poderia arriscar um pouco mais do que um professor, uma professora de idade, ou que já tem bronquite, não sei o quê, câncer, ou que mora com a mãe de idade. Poderiam selecionar os professores que tivessem condições de estar dando aula e Inclusive, ele diminuiria chegou o aqui custo. convite para eu ser mesário na eleição. Aí perguntava lá se eu era grupo de risco. Eu falei, não, me inscrevi para ser mesário na eleição. Agora, eleição pode ficar na fila lá Não sei como é que da vai ser zona essa eleição, eleitoral. não. Vamos ver. Pois é, isso pode, né? Isso aí não tem problema de contaminação. É Pois é. incoerente, né? Não, coerência Deveriam não é uma coisa adiar que a as gente tem muito. eleições, então. É verdade. Nenhuma. E tem visto alguma série? Tá lendo algum livro, filme, indicação, sugestão? Ih, tá difícil aqui, hein? Aqui a nossa vibe tá sendo outra.
Estamos tendo Não, outro tipo de. Não, a gente já viu muito filme, a gente estava com a televisão quebrada. Agora hoje a gente. E provavelmente a gente vai começar a ver filmes. hum, maravilha. Mas aí a gente seleciona, assim, comédia, coisas assim para alienar bastante a mente, Não, mas é entendeu? bom também, né? Enlatados Porque já tá, americanos. já basta de notícia do jornal, né? O sessão de Com terror. certeza. Já é a É. sessão de horror, é a realidade. A gente vai ver um pouquinho para relaxar, né? Esse jardim tá Aham. bonito, hein? Tá uma floresta, vocês têm uma floresta. Gostou? Gostei, Aí. gostei. Muito legal, É muito o bonito. verde da casa. Muito legal. Deve dar um trabalhinho para cuidar, né? Aí, a Mauri tá botando, ó. Vamos ver a Homem-Aranha. Homem-Aranha é bom. Tá na nossa lista de filmes. Tá Ele na gosta playlist. desses Eu me filmes lembro daquele Homem-Aranha dos que. super-heróis. Hã? Não, eu ia falar que eu me Fala. lembrei que o Homem-Aranha que lançou uma vez tinha sido gravado no World Trade Center. Aí ele teve que ser todo regravado para não sair o World Trade Center bem na época do atentado do 11 de setembro. Que tinha a Que cena dele loucura, né? escalando. É. É, eu não sou tão fã desse tipo de filme, não. Eu gosto. O Guigui gosta de super-herói. Eu gosto de A filme Mauri assim adora. de medieval, essas coisas. Mas dos da Marvel em si eu não sou tão fã. Eu vejo, passo na escola, as crianças Ah, a gente adoram. gosta. Mas é legal, é bem bacana, tem os efeitos especiais. E é legal que as histórias vão se conectando, uma emenda na outra, vai virando um universo, né? Eu vejo todo mundo debatendo, Da- assim. aí vira os Os super-heróis. Vingadores. Eu me lembro que quando eu era pequena eu gostava dos super amigos, Eu gostava do que era o Jiraya. super-homem. Ah, Minha época era Jiraya, é era o isso aí. Jaspion, Isso também sou outra geração, né? A minha Power geração era outra Ranger, Power coisa. Ranger, quando lançou. É, He-Man. He-Man, Gigi gosta, He-Man, Gigi gosta. É. Muito legal. Acho que tem um He-Man novo aí que fizeram 3D, eu fiquei sabendo, não vi direito. Mas eu Ah, boto os tem? desenhos pra ele antigo, Corrida Maluca, Speed Racer, Hum. a gente vai vendo. Então, é isso. Queria agradecer aí a participação, Paula, Labs, um Ah, que prazer mais? conversar com você. Então tá bom. Caverna dos Dragões é muito legal. Caverna dos Dragões Caverna é... dos Dragões. Então já tem Caverna do várias Dragão. opções também. É, esse eu não me lembro da Caverna dos Dragões. Não se lembra do que eles tentam voltar para casa e não conseguem? Ah, eu acho que eu sim, sei. Que Mas tem não era da o minha unicórnio. geração. Ah, não é da sua época, Caverna do Não Dragão. é da, não. Acho que era Entendi, mais da entendi. sua. Valeu, valeu, Amaury. Bom, vamos encerrar aqui também já já. Estamos indo, acabou a bateria. Então é isso, gente. Uma boa noite, uma boa quinta. Obrigada Um... pela oportunidade de poder falar da educação à distância, Eu da que educação agradeço. remota. É muita Tomara coisa, que né? as coisas, pô, vamos ver o que que vai acontecer por aí Tomara que melhore. Tá agora. chato, né? Já tá chato, né? 100 dias. As crianças estão de Muito. saco Então vai cheio em começar. casa, todo mundo de saco cheio. Eu acho que já, até quem não Se a gosta gente de tivesse trabalhar já feito a está querendo. quarentena direito, a gente já tinha se livrado disso, né? Se todo mundo tivesse respeitado, já tinha acabado. Mas ninguém acredita que vai pegar. Não. Mas enfim, então tá bom. É isso. Tamo aí, tudo de bom, saúde, beijos, brigadão. Para você também, obrigada aí por você ter me convidado. Vou compartilhar só aqui hoje porque eu tô sem Wi-Fi. Depois eu mando nas outras redes sociais, tá bom? Tá bom, valeu. Um Tchau, beijo. gente. Valeu. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.